Olá, meus amigos de van, caronas da van do Estrada para a Esperança. Sabe, eu fico refletindo às vezes sobre o nosso comportamento como povo, nós brasileiros. E é uma fonte inesgotável de reflexão que nós somos um povo muito rico de referências, rico de histórias. Nós temos, assim, vários povos que, combinados, resultaram no que a gente chama de brasileiro. Mas, com o passar do tempo, nós acabamos criando uma espécie de perfil. E dentro desse perfil há uma série de crenças que formam o pacote do brasileiro, o pacote do ser brasileiro. Não é que todo brasileiro pensa dessa maneira, tá? Mas muita gente pensa dessa maneira. De que maneira eu tô falando? Selecionei 3 crenças que parecem que vão dar esperança para nós, mas no fundo, são armadilhas. Armadilhas vazias, não dão esperança a coisa nenhuma. No final das contas, trazem apenas frustração para você e desilusão em relação a Deus, porque essas 3 crenças, elas partem de noções equivocadas sobre Deus e sobre como Ele age na sua vida. A primeira crença se resume naquela máxima: Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes. E olha, pode ser até uma piadinha, algumas pessoas levam na graça, mas no fundo, nós achamos realmente que Deus tem uma preferência pelo brasileiro. De que numa guerra contra a Argentina, por exemplo, Deus seria a favor do Brasil. Numa guerra contra qualquer outro país que não é Argentina, eu falei Argentina porque é o exemplo máximo, Deus seria a favor do Brasil. Numa guerra contra outro país que tenha majoritariamente cristãos, Deus optaria pelo cristianismo brasileiro. Existe essa sensação de que Deus vai defender o nosso país, os nossos interesses, a nossa cultura, a nossa forma de ser povo. Olha, isso é uma desilusão. Por um motivo muito simples. Porque há crentes e há discípulos de Jesus, ou cristãos, como você queira chamar, espalhados por todo lugar. Todo lugar. Para falar a verdade, entre as economias do mundo, a nossa parece que é desfavorecida várias vezes, em vários momentos. Parece que a gente tem muitas vantagens. Na verdade, nós nem sequer temos galgado as posições de maior economia do mundo, por exemplo. Nós não configuramos ali no G5. Nós não estamos sentados numa mesa de reuniões com privilégios na ONU. Então, é bem difícil você pensar que Deus é brasileiro e Deus, portanto, nos favorece com os quadros de desigualdade que nós temos, com os cenários de caos e violência que nós temos no nosso país, com a nossa situação de desvantagem em relação às grandes potências do mundo. Na verdade, se Deus fosse brasileiro e Ele fornecesse uma espécie de tapetão para nós não deveríamos encabeçar muito mais do que uma das chaves da Copa do Mundo de futebol, porque nós somos cabeça de chave, né? Se for lá nas chaves, nos grupos chaves, nós teremos Brasil como cabeça de chave. Mas na verdade, a julgar pelas últimas derrotas da nossa seleção, Deus não está nem favorecendo a seleção brasileira. Então essa é uma afirmação muito equivocada. Não parece-me que Deus é brasileiro, argentino, norte-americano, russo, chinês ou o que quer que seja. A segunda crença, que parece que é um engano para nós e que os brasileiros gostam de se apegar, é que se Deus quiser vai acontecer.
tá? Já ouviu falar disso, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Se Deus quiser, eu vou conseguir um emprego. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Se Deus quiser, a minha saúde vai ser boa, eu vou viver muitos e muitos anos. O problema do se Deus quiser é que, usado da maneira como brasileiros usam, ela é uma meia-verdade. É verdade que Deus é o Rei dos Reis. É verdade que se Ele não quiser, não acontece. Se Ele quiser, acontece. Mas é verdade também que Deus nos deu uma responsabilidade humana. Então, na verdade, as pessoas ficam muitas vezes usando, se Deus quiser, como uma justificativa para o seu comodismo, uma justificativa para a sua preguiça, uma justificativa para a sua má vontade, uma justificativa para evitar situações de desconforto, evitar situações constrangedoras. Então a gente fica falando se Deus quiser para justificar a nossa imobilidade, inatividade, inclusive a nossa descrença. Aí a coisa não acontece e a gente fica falando assim, não foi de Deus mesmo, né? Não foi de Deus mesmo. A terceira crença que dá falsa sensação de esperança para o brasileiro é que se for de Deus, as coisas serão fáceis. As portas vão se abrir, o mar vai se abrir, tudo vai ser fácil. Na verdade, eu vou estar deitado numa cama, em berço esplêndido, e eu vou ser carregado por anjos até o lugar do meu objetivo final, até o lugar dos frutos, até o lugar da recompensa, até o lugar da bênção. Mais uma vez, uma meia-verdade. É verdade, Deus abre portas que nós não conseguimos abrir. É verdade, Deus abre caminhos que nós não conseguimos traçar. É verdade, Deus dá soluções e orientações que nós não temos condições de chegar a elas se não for por iluminação divina. Mas também é verdade que a vida é difícil. Como é que a gente explica que a vida é difícil? Como é que a gente explica que a vida é problemática? Se nós temos um Deus que faz as coisas serem fáceis para nós. Então a gente começa a ficar frustrado, porque quando você começa a cair numa sequência de adversidades, numa sequência de problemas, numa sequência de danos, numa sequência de desilusões, numa sequência de obstáculos, qual é a sensação que vai inundar o seu coração? Você sabe o que eu estou falando, né? A sensação que você vai ter é de abandono. No final das contas, era para ser tudo fácil, porque afinal Deus é todo poderoso e Ele deixa as coisas fáceis e no fundo, minha vida está sendo cada vez mais difícil. Eu ouvi uma pessoa dizer recentemente para mim, membro de uma igreja, desde que eu conheci Jesus, a vida só tem me dado pancada. Ele achou que a partir do momento que ele abraçasse a fé em Jesus Cristo, as coisas seriam mais fáceis. Resultado, essa crença o levou a uma desilusão completa. E agora ele tem questionado a sua própria fé profundamente. Gente, 3 crenças equivocadas sobre Deus. 3 crenças que vão fazer você mergulhar na desesperança. Não se deixe enredar por esses enganos. Por favor, não se deixe enredar por esses enganos. Tá bom, mas o que fazer então? O que é que substitui cada uma dessas crenças? É por isso que a gente vai tomar mais um cafezinho. Já estou chegando perto desse lugar, dessa cafeteria que eu queria mostrar para vocês. E eu queria que você abrisse bem os ouvidos para, consultando a própria palavra de Deus, ver o que Ele diz sobre essas 3 crenças. Vamos lá? Me acompanha, por favor. Bom, e como é que a gente faz para lidar com essas 3 crenças que não trazem esperança real para mim e para você? Eu tenho algumas sugestões para você.
Em relação à primeira crença que não traz esperança, Deus é brasileiro, eu queria falar para você Gálatas 3, 26 a 29, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ouviu bem? Deus não é brasileiro. Deus é o rei dos reis. Deus não é brasileiro. Deus é o rei de um reino eterno, que não tem as jurisdições, as divisões geopolíticas que a gente imagina hoje, ou que serão no futuro. Então, se eu fosse você, confiava mais na sua linhagem espiritual, o reino de Deus a qual você pertence por meio de Jesus Cristo. É isso que dá real esperança. Agora, em relação à segunda crença, aquela que diz assim, se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo, não está muito longe da verdade, porque o próprio Tiago diz que nós temos que depender de Deus para, por exemplo, fazer coisas como negociar numa outra cidade. Mas o mesmo Tiago, no capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Olha, a gente tem que parar de arranjar desculpas para não agir. A esperança não significa que você tenha que esperar inativo. Esperar na esperança verdadeira significa que você faz aquilo que é possível por meio da fé. Em outras palavras, se você está desejando um emprego e está esperando em Deus que esse emprego apareça, ótimo, beleza, suas noites de sono estão preservadas. Mas se no dia seguinte, pela manhã, você, por meio da fé, dá confiança em Deus, não for batendo de porta em porta, provavelmente você não terá esse emprego, mesmo que ele surja como uma bênção na sua vida. Então, sim, se Deus quiser, as coisas vão acontecer, mas há uma espera que Deus deseja que você faça, agindo, haja, faça, realize, confiando no Senhor. E aí as coisas vão acontecer. A terceira crença vazia de verdadeira esperança é aquela que nós comentamos na nossa van. Se é de Deus, vai ser fácil. As coisas começam a ficar difíceis na sua vida e você perde a esperança de que Deus vai te abençoar. Olha só o que acontece. Opa, muito obrigado, viu? Fui surpreendido aqui, ó, com um cafezinho delicioso, aquele nosso cafezinho de sempre. Ah, ótimo! Mas talvez você fique esperando essa sensação do cafezinho toda hora. Vai acontecer algo bom, vai me surpreender e esse vai ser o indicativo de que Deus vai agir a meu favor. Nem sempre é assim. Se você vive nesse planeta, você sabe muito bem que existem vários desafios. Olha só o que o apóstolo Paulo diz quando ele vai se despedir da igreja de Éfeso e partir em viagem. Éfeso era um lugar onde ele tinha colhido muitos frutos. Mas olha só o que ele diz, Atos 20, 22 a 24 diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, novos planos, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida, presta atenção, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O que Paulo estava dizendo aqui é, eu tenho uma missão, foi dada por Deus, é direcionamento de Deus, é o Espírito Santo quem está me guiando, mas ele está me conduzindo diretamente para prisões e sofrimentos. Olha, nem sempre quando as coisas parecem fáceis e confortáveis é de Deus. E nem sempre quando as coisas são difíceis e desconfortáveis significam que não é de Deus.
O que você precisa ter em mente é: Deus tem um propósito para a sua vida. Você precisa conhecer esse propósito de Deus para a sua vida, e em conhecendo o propósito de Deus, você é capaz de enfrentar qualquer situação, mesmo situações difíceis e desconfortáveis. Olha, nós temos que nos desapegar de crenças como essa que guiam o brasileiro. São crenças como essas que amarram a nossa vida e que nos tornam pessoas descrentes de Deus. As frustrações vão se acumulando e parece que Deus não é aquele que nós imaginávamos. E talvez realmente não seja aquele que imaginávamos. Talvez a gente precise conhecer um novo Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, por meio de Jesus Cristo. Porque, gente, no final das contas, que Jesus Cristo, esse Jesus Cristo, é de fato a nossa esperança. Não perca isso de vista.